Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, e eu confesso aos irmãos que eu estou com esta palavra queimando no meu coração já tem mais de 30 dias. E eu espero que o Senhor traga novidade do céu para nós nessa noite. Amém? Não sei se você tem sentido, se você tem, assim, na sua sensibilidade espiritual, se você tem sentido o que Deus está fazendo nesse lugar. Mas nas últimas semanas, especialmente nos últimos meses, nós temos experimentado um mover de Deus muito grande. E nós cremos que isso não é só um movimento externo, estético. Nós cremos que isso é um movimento que Deus está fazendo jorrar de dentro de nós para fora. Se esse é o propósito da nossa igreja, sermos uma igreja para a cidade, que isso comece primeiro em nós, uma revolução dentro de nós, para que a partir dessas revoluções pessoais aconteça uma revolução na nossa igreja e da nossa igreja para a cidade. Esse é o caminho, e eu creio que Deus está fazendo isso nesses dias, em nome de Jesus, eu creio. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis capítulo 19. É um texto um pouco longo, eu vou ler bem rapidinho para a gente não investir tanto tempo aqui na leitura, a gente investir mais tempo na meditação. 1 Reis capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe o seguinte: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para encobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo mesmo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aquelas cujas bocas não o beijaram. Pai, esta é a tua palavra, e nós queremos crescer no conhecimento do Senhor, na tua graça e também no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta hora, Deus, nos iluminando o nosso coração e a nossa mente, para que possamos, como irmãos, como filhos do Senhor, compreender a tua vontade para nós nesta hora, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o servo de Deus e a vitória sobre o desânimo. O servo de Deus e a vitória
sobre o desânimo. Certamente você já deve ter ouvido pelo menos umas 10 pregações sobre a partir desse texto aqui. É até difícil pregar com esse texto aqui, por tanta pregação que a gente já ouviu, porque a vida do profeta Elias é uma vida que desperta muita curiosidade em nós pregadores principalmente. A gente fica assim encabulado com tantos feitos, com tantas maravilhas que ocorrem a partir do ministério de Elias. E é claro que no decorrer de todo o seu tempo ministerial, tudo aquilo que aconteceu, todos os seus feitos, né, como profeta, a maneira como ele é levado para o céu, a palavra de Deus diz que ele foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Então todo esse cenário desperta em nós uma curiosidade grande, né, dá um tom também de mistério em tudo isso. Mas o conteúdo a respeito da vida de Elias é um conteúdo muito rico, e a gente fica assim envolvido nessa riqueza, tentando buscar de Deus misericórdia para a gente conseguir extrair algumas coisas para a nossa prática, para o nosso tempo, para o nosso dia. E isso é muito interessante, porque a história se repete. A história se repete. E pensar sobre Elias no contexto em que nós vivemos é muito interessante, porque a história está se repetindo diante dos nossos olhos. Nós continuamos vendo todo tipo de desvio, todo tipo de pecado, todo tipo de idolatria, e isso está visível, palpável, da mesma forma como isso estava visível, palpável, e era aquilo que destruía a nação de Israel, no contexto em que Elias é levantado por Deus. Elias entra em cena no capítulo 17, a Bíblia não dá muito detalhe de onde ele veio, de quem ele era filho, é muito direto a entrada dele no contexto bíblico. Mas o fato é que Israel vivia um caos. Alguns teólogos afirmam que esse tempo é o tempo do principal caos onde Israel mergulhou durante a sua história. Nunca antes na nação, até pelo menos Elias, até esse tempo de Elias, a nação havia experimentado um tempo de tanta apostasia. Apostasia é perder a fé, é deixar a fé para lá, a relação em fé, pela fé com Deus não tem mais significado, não tem importância. E a nação de Israel estava vivendo exatamente dessa forma, e por isso prestes a um declínio muito profundo politicamente, religiosamente já estava vivendo, né, o declínio da religião, mas politicamente, militarmente, como nação, correndo um sério risco. Nós precisamos compreender, querido, que viver um tempo de desânimo é algo que acontece até com quem tem mais e mais vida na presença de Deus. Viver um tempo de desânimo é algo que pode acontecer com qualquer um. Mas nem sempre esse desânimo, essa vontade de jogar a toalha, é algo que existe por falta de vida com Deus, ou problemas na área espiritual. A Bíblia é cheia de referências de homens de Deus, de personagens bíblicos que fizeram toda a diferença no seu tempo, mas que viveram um tempo de caverna, um tempo de desânimo profundo, um tempo de solidão, um tempo de tristeza profunda. O próprio Jesus diz o quê? No mundo vocês vão ter aflições. Mas aí tem um mas, e graças a Deus pelo mas, tem uma vírgula e vem o mas, né? Uma condição, mas tem bom ânimo. Ou seja, não fiquem desanimados porque vocês vão ter aflições. Por quê? Porque eu venci o mundo. Se Jesus diz que nós vamos ter aflições, você vai ter aflição. Não duvide. Nós teremos aflições. Homens e mulheres de Deus passam por tempos de aflição. Mas se por um lado eu tenho a certeza de que eu vou ter aflição, por outro eu tenho a expressão do próprio Cristo dizendo: vocês, apesar das aflições, não podem se desanimar. Tem bom ânimo. Não vivam desanimados, sabendo que vocês vão passar por aflições. Por quê? Porque a expectativa não está na nossa capacidade de vencer a situação difícil, a adversidade. A nossa expectativa está no fato de que Ele venceu já. Ele já venceu. Só que, teoricamente, isso é muito bonito. A gente fala isso, soa bem aos ouvidos. Mas na prática a gente não consegue viver essa realidade. E aí existe um contraste, a Bíblia apresenta esse contraste, um contraste muito grande entre o tempo em que o homem de Deus, o servo de Deus, está plenamente convicto da sua fé, do seu posicionamento espiritual, da sua função na nação,
E esse tempo, ele se contrasta com um tempo em que esse homem vive terrivelmente abatido, e terrivelmente desanimado, e terrivelmente deprimido. E eu creio, talvez você possa interpretar esse contraste que a Bíblia faz, porque a Bíblia faz isso com todos os personagens bíblicos. Todos os homens que passaram por uma crise parecida com a crise de Elias, na vida deles há esse mesmo contraste. Eu creio, particularmente, e eu concordo com o escritor chamado A.W. Pink, que ele diz o seguinte, que a natureza humana, ela é retratada na palavra de Deus exatamente como ela é. Ele diz o seguinte, que o caráter dos heróis da fé, eles são descritos sem nenhum tipo de omissão da parte de Deus. Há na Bíblia apenas uma descrição completamente fiel de quem esses homens verdadeiramente são. Então por que eu digo que esse contraste é importante? Porque nesse contraste nós, e para mim especialmente, essa é a minha convicção, nesse contraste eu consigo entender de fato que a Bíblia não foi escrita por seres humanos normais, por gente que não tinha algo de Deus. Porque quando a gente tem algo que é feito só por homens, a tendência é que todas as virtudes sejam enaltecidas e todos os defeitos sejam escondidos. Quando há uma estrutura puramente humana, você tem valores, qualidades enaltecidas e defeitos escondidos. Se a Bíblia tivesse sido escrita por historiadores normais, homens comuns, certamente todas as expressões que enaltecem Elias estariam nela, porém não estariam as expressões que revelam a sua humanidade, a sua fraqueza, a sua depressão, a sua tristeza, o seu desânimo. E a própria palavra vai dizer em Tiago capítulo 5, versículo 17, Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era um homem como nós. Do capítulo 18 para o capítulo 19, a história de Elias sofre uma reviravolta muito repentina. E até certo ponto, humanamente falando, uma mudança muito estranha. Porque para salvar a sua vida, ele decide fugir. Na linguagem militar, ele se transformou num desertor. Então, do capítulo 17, durante todo o capítulo 17, capítulo 18, as expressões que nós ouvimos ou lemos a respeito de Elias é a seguinte: Deus estava com a sua mão sobre Elias, Deus estava protegendo Elias, Deus estava com Elias. As expressões se repetem, mas do capítulo 19, aquele homem que tinha a mão de Deus sobre a sua vida de uma maneira tão poderosa que ele conseguia correr mais rápido do que uma carruagem, né? Tem uma passagem que ele faz isso. Ele corre mais rápido do que a carruagem e chega primeiro do que o Acabe para poder conversar com o Acabe. Ele vira o The Flash, né? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Mas no capítulo 19 essa realidade muda, porque aquele homem que há um tempo atrás era destemido, confiante, enfrentando os profetas de Baal, aquele homem que era destemido, aquele homem que encarava todos os desafios, aquele homem que estava completamente envolvido com o seu chamado, com a sua fé firme e fundamentada no seu propósito, no propósito para a sua vida, agora ele se transforma num medroso, foge apavorado, com medo de uma mulher. Está certo que não era uma mulher qualquer, era a Jeza. Quem já fez curso de família aí sabe o que nós estamos falando. Não era uma mulher qualquer, mas espera aí. Durante o seu surgimento nas escrituras, até o capítulo 19, o texto está dizendo o tempo todo, Deus estava com ele, a mão de Deus estava sobre ele. Elias realizou tantos prodígios, mas quando ele recebe a notícia que Jezabel iria persegui-lo, ele simplesmente foge. Daquelas súplicas que clamavam a Deus lá no monte, para que o próprio Deus glorificasse o seu nome, destruísse os profetas de Baal, em meio à maior crise de apostasia da nação, desse homem que fazia esse tipo de oração, agora a oração dele é: Deus, tire a minha vida. Por que isso aconteceu com Elias? Primeiro eu vou dizer para você o que não provocou isso. Se você acompanhar comigo,
Se você acompanhou a leitura, se você conhece um pouco da história dele, você vai concordar comigo. A crise de Elias não tem nada a ver com a sua fé. Primeira coisa, porque ele ora e a chuva para, ele ora e a chuva vem. Ele está vivendo o ápice desse relacionamento sobrenatural com Deus em oração. Ele estava experimentando resultados muito fortes, muito marcantes de uma vida de alguém que tem uma oração muito eficaz. Ele não está sob estresse físico. Ele não está cansado, ele não está sobrecarregado. Aliás, que comida é essa, né? Um pão, uma jarra de água, o cara fica durante 2 vezes, né? 40 dias só com essa comida. Ele está sustentado pelo próprio Deus, um pão que o anjo fez na churrasqueira para ele. Então ele não está com o seu corpo machucado, ferido. Ele também não está vivendo uma crise de falta de unção. Talvez essa é a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando alguém está passando por um tempo de desânimo, perdeu a unção, está em pecado, perdeu a fé. Ele tinha autoridade para desempenhar o seu ministério, autoridade para essas demonstrações de poder. A crise de Elias não aconteceu por falta de efetividade ou de assertividade ministerial, porque Elias experimentou na sua vida tudo o que qualquer servo de Deus gostaria de experimentar. Quem aqui não gostaria de um embate cinematográfico desse, de você lá, descer o fogo do céu e você ora e o fogo desce e os inimigos ali são derrotados, é coisa de filme. Ele viveu esses milagres, aquilo que todo mundo desejaria viver, fogo descendo do céu, 7 milagres durante toda a sua carreira, coisas assim poderosas. Durante 3 anos de seca, ele é sustentado por Deus, um passarinho levava comida para ele, não tinha água para lugar nenhum, e ninguém tinha água, mas ele tinha. O que nós podemos esperar de um homem assim? O natural é nós esperarmos que esse homem pudesse ter uma atitude diferente, que ele pudesse olhar para Deus e dizer: Senhor, da mesma forma como o Senhor fez com os profetas de Baal, agora o Senhor faz com a Jezabel. E se não for o tempo do Senhor fazer isso agora, eu vou aguardar, eu vou ter fé, eu vou ter esperança, eu vou me resguardar, eu vou me juntar com todos os outros que não se dobraram a Baal, eu vou me conectar com essas pessoas. Mas ele deserta, impulsionado por esse medo, ele toma uma série de atitudes que vão terminar na caverna. Então tudo isso não provocou o desânimo de Elias. O que provocou então o desânimo de Elias? Não foi uma coisa só, foi uma série de coisas. A primeira delas no versículo 3. Elias teve medo. Primeiro problema na história de Elias é provocado por esse medo que faz com que os olhos dele saiam de Deus e passe para Jezabel. Os seus olhos foram deslocados, a sua atenção foi deslocada de Deus para Jezabel. Os olhos que estavam fixos em Deus, que oravam, que clamavam, que esperavam em Deus, e Deus fazia, agora olham para o poder da terra, para o poder de alguém aqui da terra, para um poder terreno, e esse medo encheu o coração de Elias, encheu o seu coração de temor, de terror, e ele foge. Agora, você não acha que isso é parecido com a história de outros, na palavra de Deus, por exemplo? Por exemplo, Gênesis 13, Ló olha para as campinas, para aquele pasto bonito, e fala: eu vou para cá. E aí Abraão fala: então beleza, eu vou para lá. O problema é que ao olhar para lá, ele vai para aquele caminho, mas aquele caminho termina onde? Em Sodoma e Gomorra. Outros, quando Moisés envia os 12 espias, os 12 vão para verificar a terra, todos voltam. Quantos têm uma boa notícia? 2. 10, a partir daquilo que viram, sofreram, e não só sofreram, como provocaram sofrimento na nação, no povo que estava se preparando para invadir aquele lugar. Há um princípio espiritual nisso.
Há um princípio espiritual, eu peço que você guarde isso no seu coração, porque andar por vistas, sempre vai engrandecer a dificuldade, e sempre vai paralisar a nossa atividade espiritual. Andar por vistas sempre vai engrandecer a dificuldade e paralisar a nossa atividade espiritual. É exatamente o que aconteceu com Elias. A partir do momento em que não é mais a visão de Deus, não é mais a palavra de Deus, não é mais a mão de Deus que o conduz, é apenas o medo de uma mulher, aquele medo se transforma em terror, em pavor, e é isso que determina a sua vida, é isso que determina os próximos passos que ele vai dar. Tanto é que o próximo passo, ainda no versículo 3, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Sabe o que isso aqui significa? Viver por sua própria conta e por seu próprio risco. Ele decide viver por sua conta e por seu risco. E ainda o A.W. Pink vai dizer que qualquer um que decida viver assim, uma hora ou outra vai se tornar fraco e medroso. Uma hora ou outra, quem decide viver assim vai começar a terceirizar as suas responsabilidades, vai começar a empurrar ou a entregar a outros responsabilidades ou motivos por estar daquela forma, mas vai entregar para outros, não vai querer resolver. E é somente pela graça de Deus que a gente pode permanecer quando tudo ao nosso redor está sufocando a gente. Quando nós temos poucas forças aparentemente, quando o medo tenta tomar conta do nosso coração. E interessante é que quando nós estamos exatamente assim, é o momento em que nós deveríamos estar perto de Deus, e é nesse momento em que a gente decide se afastar de Deus e viver por conta própria. Ainda no versículo 3, outra atitude que provocou o seu desânimo, ou que foi evidenciando o seu desânimo: Elias deixa o seu servo. O que isso aqui significa? Além de viver por conta própria, ele quer fazer isso sozinho. Eu quero viver sozinho, eu não quero que ninguém compartilhe desse meu desânimo, ou dessa minha tristeza, ou dessa minha decepção. E querido, viver sozinho nunca vai ser a melhor opção quando nós estamos pensando em vencer o desânimo. A palavra de Deus diz que é bom estar em dois, porque a gente usa isso aqui para casar, né, os outros, mas não é para casar isso aqui, está falando de amigo, de parceiro, de alguém que sustenta. Por que é importante viver em dois? Ter amigos, caminhar junto com alguém, porque quando um cair, o outro levanta. No momento do desânimo, nós precisamos de alguém que nos levante, mas a tendência é que isso não ocorra. Ele deixa o seu servo. Provérbios capítulo 18, versículo 1, esse versículo é demais, porque diz o seguinte: aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, buscando somente o seu próprio desejo. Então você percebe que a vontade de viver por sua própria conta, a vontade de se isolar, culmina também no sentimento de egoísmo, que é viver o seu próprio desejo. Embora sejamos homens e mulheres de Deus, embora Elias fosse um homem de Deus, ele ainda era um homem, não era um anjo. Eu e você somos homens e mulheres, nós não somos anjos. E se nós não cuidarmos do nosso coração, nós podemos passar por uma situação parecida, ou talvez até pior do que a situação de Elias. Porque no versículo 4 ele entra no que para mim é o âmago da questão. Ele diz: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé dessa planta, sentou-se debaixo, orou e pediu a morte. Ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. E essa última frase passa quase despercebida: não sou melhor que os meus pais. Para mim aqui é o âmago da questão. Porque de alguma forma, e a gente não consegue explicar certamente o que, mas de alguma forma, o seu problema não era Acabe, não era Jezabel, de alguma forma ele se comparava com a geração anterior. De alguma forma, de um jeito ou de outro, ele não percebia as suas obras enquanto servo de Deus, os seus feitos, aquilo que ele estava realizando em nome de Deus, e ele não percebia isso suficientemente bom, quando ele comparava aquilo que fazia com aquilo que seus pais faziam.
E como a Bíblia não dá muito sinal sobre essa relação familiar, a gente não consegue ao certo dizer o que está acontecendo aqui. Mas ele se comparava, é como se ele dissesse: o que eu faço não tem importância, o que eu faço não tem valor, eu sou o menor, eu sou o pequeno, eu sou o frágil, eu sou o pior de todos. É como se ele dissesse assim: olha, eu fiz bastante coisa, mas eu não cheguei onde eu deveria chegar, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Isso é decepção com resultados, decepção com resultados. Provérbios 13:12 diz que a esperança adiada entristece o coração. De alguma forma, ele estava triste porque no seu coração haviam expectativas que não foram concretizadas, coisas esperadas que não foram concretizadas. E a questão aqui parece muito clara, porque existem coisas que certamente ele esperava, mas a pergunta é: será que ele deveria estar esperando por essas coisas? De fato, ele esperava por algo mais. Não era suficiente você ter um embate entre deuses, um D com D maiúsculo e um D com D minúsculo. Não foi suficiente. Não foi suficiente realizar 7 milagres. Não foi suficiente ser sustentado por Deus no tempo em que ninguém tinha sustento. Não foi suficiente. Existem coisas que ele desejava concretizar, mas essas coisas não deveriam estar no seu coração. Existem coisas que são sonhos de Deus para nós, e essas coisas vão se realizar em nome de Jesus. Mas existem coisas que a gente coloca no nosso coração e depois quer que Deus realize. E Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com esse sonho, não coloquei isso no seu coração. E a gente coloca e espera que isso se realize, e a gente diz assim: olha, eu preciso tanto disso, e Deus está dizendo: não precisa. Se precisasse, isso seria um sonho meu e não seu, porque eu sei o que é bom para você. E aí, quando a gente não realiza, a gente se desespera. E o pior é que o ser humano, ele faz isso mesmo, né? Ele tenta realizar, ele tenta realizar e não consegue, e dá muito mais ênfase no sonho que ele mesmo criou do que no sonho que Deus colocou no seu coração. E a gente dá tanta ênfase nesse sonho, alimenta tanto esse sonho, e quando isso não funciona, a gente ainda tem coragem de dizer que foi culpa de Deus. O desabafo de Elias: eu não sou melhor que os meus pais, é como se ele dissesse: Deus, o Senhor errou comigo. O Senhor poderia ter feito um Elias melhor do que o seu pai, do que a sua família, no entanto o Senhor fez alguém pior. E a gente vai vivendo assim como Elias, dando mais ênfase ao sonho que não foi realizado do que ao sonho que foi gerado no coração de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos viver em contentamento. E contentamento não é só a respeito daquilo que nós temos de bens materiais, mas é viver em contentamento nas nossas condições emocionais, nas nossas condições motivacionais. É plenitude de contentamento. O próximo sinal que a Bíblia nos dá a respeito do desânimo de Elias está no versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que ele está dizendo para Deus. Ele está dizendo para Deus: olha Deus, o senso de justiça que eu tenho é melhor do que o senso de justiça que o Senhor tem. Se tem alguém que deveria ser cuidado, se tem alguém que deveria ser preservado, se tem alguém que deveria comer o melhor dessa terra, se tem alguém que deveria ser protegido, esse alguém sou eu. Porque afinal de contas, todo mundo largou o Senhor. Eu fiquei, eu perseverei. Você percebe quantas vezes o texto bíblico coloca essa expressão na primeira pessoa? Eu fiquei, eu fiz, eu fui fiel. Sabe o que é isso? Na linguagem de cura e libertação, isso aqui significa operação do orgulho no coração do ser humano. Operação do orgulho.
Se tem algo que leva o ser humano para a caverna, é o senso de justiça errado que a gente carrega dentro de nós. O senso de que nós, com toda a nossa santidade, com toda a nossa beleza, com toda a nossa proficiência na palavra, o senso que nós carregamos dentro de nós, de que nós somos bons demais, e de que nós somos tão maravilhosos que nós não deveríamos passar por situações difíceis, ou vai dizer que você nunca pensou isso diante de Deus, ou você vai dizer que nunca fez essa oração para Deus. Eu já fiz. Senhor, por que eu? O senhor não acha que o senhor deveria ter uma atenção melhor? Sou eu. Estou achando que o senhor esqueceu meu nome aí. E é interessante que ele vai com esse senso de justiça, machucado, ferido, orgulhoso, e Deus nem responde. Deus nem cita o nome daqueles que estavam perseguindo ele. Deus não fala nada, nada. Deus diz, lá embaixo, lá no finalzinho: ô Elias, para de ficar lambendo as suas feridas. Tem 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Você está dizendo que você é a última Coca-Cola do deserto? Não tem conversa não, tem 7.000. Tem 7.000. Se você não tivesse aí igual um cachorro, lambendo as suas feridas, você estaria conectado com 7.000, seriam 7.001. Você estaria sendo nutrido pelo poder da comunhão, você poderia contagiar esses 7.000 com tudo aquilo que Deus usou você para fazer. No entanto, você está dentro da caverna. O que Deus está dizendo para ele é: Elias, caverna não é lugar de profeta. Entenda isso, querido. Porque nós temos e vivemos numa nação de sacerdotes. Quando Paulo fala sobre a profecia nas suas cartas, ele não está falando do dom da profecia, de profetizar. Ele está falando do dom que todos nós temos, no sentido de que a profecia é a própria palavra. Todos nós temos a palavra, todos nós somos profetas dessa palavra. Então eu estou dizendo para você que está em casa nos acompanhando, caverna não é lugar de profeta. Se você tiver uma fagulha de desejo no seu coração, de ser usado por Deus para alguma coisa relevante nessa cidade, alguma coisa relevante nesse tempo em que nós vivemos, não entre em caverna. Ou, se você entrar, transforme esse tempo em solitude, e sai rápido, sai rápido. Caverna é lugar transitório. Para o servo de Deus ela pode existir. Eu não estou dizendo que, eu disse desde o início, vai acontecer. Tem momentos que a gente vai estar triste, que a gente vai estar desanimado, mas a caverna não é lugar para a gente ficar. A gente pode passar por ela, mas tem que sair rápido. E o que Deus faz então com esse nosso desânimo? Porque Ele não faz nada. Ele fala: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? Pelo amor, é como se a gente falasse: pelo amor de Deus, Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí, cara. Sabe quando tem uma criança fazendo coisa errada, você fala: cadê? A minha está ali. Quando a Lulu está fazendo coisa errada: pelo amor de Deus, Lulu, o que você está fazendo? É como se Deus estivesse falando isso para ele. Deus não mandou Elias estar lá. Deus não mandou Elias entrar na caverna, não mandou Elias ir para o deserto, Deus não mandou Elias desertar, Deus não mandou Elias se isolar, não mandou Elias se frustrar, Deus não mandou Elias sentir tristeza, Deus não estava nessa comparação, nesse medo, nessa caverna. E essa pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Ela é muito reveladora. Primeiro, porque ela mostra que Deus não nos impede muitas vezes de entrar nas nossas crises. Você quer entrar numa crise? Entre. Crises que nós criamos muitas vezes, mas Ele também nos dá crises. Momentos para a nossa fé ser estimulada, para o nosso caráter ser aprimorado, para a nossa esperança ser lapidada. Crises servem para isso. Agora o problema, querido, que é o problema de Elias, muitas vezes é o nosso problema também, é que as nossas crises, elas estão ligadas à maneira emocional como a gente reage com as coisas da vida.
Paulo diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. Por quê? Porque se eu tiver um raciocínio equilibrado pelo Espírito, esse raciocínio vai dominar as minhas emoções. Mas se eu tenho emoções desequilibradas, essas emoções desequilibradas vão dominar o meu raciocínio. Então a gente entende por que tem essa série de decisões mal tomadas, decisões ruins, essa série de decisões que não deveriam ter sido tomadas. Nós lidamos com a vida de modo emocional. E se nós entendermos que tudo aquilo que nós fazemos, seja aqui, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar, se nós entendemos que isso é um culto, que tudo aquilo que fazemos é louvor e adoração para Deus, tudo isso tem que ser racional e não meramente emocional. Eu não estou tirando a importância das emoções, eu estou dizendo que elas não podem dominar o nosso coração, o nosso entendimento. Gente emocionada se frustra, gente emocionada demais, que se envolve demais com emoções, sempre se frustra. E aí não tem nada a ver com a decisão de Deus. A maneira como a gente reage com o nosso chamado, a maneira que a gente reage com o nosso ministério, a maneira como a gente reage com a nossa família, a maneira como a gente reage na nossa profissão, com as nossas decepções, com as nossas expectativas, como a gente reage com a própria voz de Deus, não tem nada a ver, Deus não está envolvido nisso. São apenas emoções distorcidas por alguém que está transformando a oportunidade de ser humano em desculpa para errar. Mesmo assim, mesmo Deus não mandando Elias fazer nada disso, e Deus não mandando a gente passar por essas coisas também, ainda assim, Ele não nos abandona. E graças damos a Ele por isso, porque Ele não nos abandona. Porque no momento das nossas tolices, Deus está na frente da caverna dizendo: sai. No momento de todas as nossas decisões erradas, Deus continua na frente da caverna dizendo: sai daí, não mandei você entrar aí, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí dentro? Aí nem é lugar de profeta ficar não, sai fora dessa caverna, vai para o monte, vai lá que eu quero me revelar para você, eu tenho propósitos para a sua vida, eu tenho algumas outras coisas para fazer, para você poder fazer ainda, sai dessa caverna. Mas esse amor que nós cantamos aqui hoje várias vezes, em várias canções, esse amor vai além da nossa razão. Mas entenda, Deus está lá, Deus estava cuidando dele no deserto, Deus estava cuidando dele na caverna, chamando ele para sair. Mas durante o tempo da sua lamentação, da sua história na caverna, do seu tempo de vitimismo, porque o que Elias faz aqui é se colocar como vítima, Deus simplesmente o questiona. É Deus dizendo: Elias, eu não te abandonei, eu te mantive até aqui, presta atenção, eu te mantive até aqui, mas se você quiser ouvir a minha voz, você tem que sair dessa caverna, você tem que ir para o lugar onde eu vou equilibrar o seu coração, eu vou equilibrar as suas emoções, eu vou voltar e vou equilibrar o seu ministério, o seu chamado. Tem coisas para fazer, mas é uma decisão sua. Eu amo você, eu quero você, eu escolhi você para liderar essa nação, para um maior movimento de transformação, mas é uma decisão sua, você precisa desejar isso, querer isso. É na minha presença. E talvez, querido, aqui seja o momento mais crucial para nós, porque é nesse momento em que as feridas precisam ser expostas, é nesse momento em que Deus vai tocar em lugares em que a gente sente dor, em que algumas questões vão ser expostas. Nós cantamos: traz luz para as sombras. Isso é poético, porém é dolorido, porque ninguém gosta de ser exposto, ninguém gosta de ter a sua intimidade revelada, demonstrada. Mas eu não estou dizendo que a gente deve fazer isso em qualquer lugar ou para qualquer pessoa, você tem que fazer isso para Deus. Essa crise de Elias é para chamar a nossa atenção para o fato de que, sem dúvida, dentro de nós existem coisas que precisam ser removidas, limpas. Existem feridas que precisam ser curadas para que nós possamos viver plenamente aquilo que Ele nos chamou para viver. Você pode estar dizendo: pastor, mas eu não encontrei nada aqui no meu coração.
Faz uma reviravolta aí dentro de você, deixa o Espírito Santo fazer, porque ele traz a luz sobre os ambientes sombrios da nossa vida. Presta atenção nisso. Os fracassos desses homens da Bíblia não estão descritos aqui na palavra de Deus para que nós nos escondamos atrás deles. Os fracassos dos homens e das mulheres da palavra de Deus não estão descritos na palavra para que a gente se esconda por trás destes fracassos. Esses fracassos não estão descritos aqui para que a gente use eles como desculpa para continuar com a nossa passividade perpétua, como se nós não fôssemos responsáveis por nenhum tipo de decisão séria que nós precisamos tomar. Esses fracassos foram permitidos por Deus estarem escritos na sua palavra, porque esses fracassos precisam nos levar à dependência de Deus, a uma vida de humildade, e esses fracassos precisam nos levar a desconfiar de nós mesmos. Os fracassos dos homens e das mulheres da palavra de Deus existem para serem motivos de oração por nós. Senhor, eu não quero viver o que Elias viveu. E querido, o mundo está aí do mesmo jeito. Tem Jezabel e Acabe para todo lado, até na igreja. Ou a gente se entende isso, ou a gente vai cair e vai entrar numa caverna, e de repente a gente entra numa caverna que ninguém consegue tirar a gente de lá, nem Deus, porque Deus não vai te matar para tirar você de lá. Ele está dizendo, sai daí. É decisão, é um passo, um pé na frente do outro até sair da caverna e voltar. E eu concordo com o pastor Jean quando ele diz isso. Ele diz, olha, a sensação que eu tenho é que Elias desistiu. E realmente, a sensação que eu tenho é que Elias desistiu mesmo. Porque se você ler um pouquinho mais para frente, você vai perceber como é que Deus manda ele ungir o próximo profeta, Eliseu. A maneira como ele faz é muito estranho. É como se ele estivesse passando, tinha um camarada lá cuidando da terra, ele pega a capa, joga por cima do cara lá e vai você, né? Foi mais ou menos assim. Mas olha só, a ideia de Deus dizer, Elias, sai da caverna, também tem uma outra questão, Elias, se você quiser desistir, desiste. Mas até para desistir, você tem que ter responsabilidade. Até para desistir, você tem que cumprir pelo menos mais 3 responsabilidades. E depois eu vou te levar numa carruagem de fogo, fica tranquilo, você vai para o céu. Mas se você quer desistir, seja responsável. Encare com responsabilidade até a sua vontade de desistir, querido. Estar na caverna é estar no lugar onde a gente se esquece de tudo aquilo que Deus fez por nós. Estar na caverna, e aí eu estou dizendo isso porque eu não sei qual é a caverna, porque talvez o seu coração esteja, ou talvez você esteja, talvez a sua família, ou talvez você vai entrar em contato com alguém essa semana, por esses dias, e você vai precisar dessa palavra para ajudar essa pessoa. Mas estar na caverna é estar no lugar onde eu me esqueço de um Deus que me alimentou quando ninguém tinha comida, de um Deus que me deu água quando todo mundo estava morrendo de sede, de um Deus que me sustentou quando eu estava na casa da viúva em Sarepta, de um Deus que apareceu e destruiu os profetas de Baal. Qual é a tua caverna? Qual é a tua caverna? Porque eu quero dizer a você, querido, Deus está na porta da caverna nessa noite chamando você. Sai, sai, caverna não é lugar de profeta. Toda queda exterior, que é visível, que a gente pode comprovar, que a gente pode analisar, como a gente está analisando de Elias. Toda queda exterior começou com algum processo que gerou, primeiro, uma queda interior. As muralhas, as bases internas foram abaladas, aí as bases externas se abalaram, visivelmente. A esperança que nós cremos, que temos em Deus, em Jesus, é a esperança que leva a gente a olhar muito além das circunstâncias que nem sempre vão ser favoráveis, aliás, na maioria das vezes são difíceis. Essa esperança que vem de Jesus para nós
é a esperança que faz nos compreender lições preciosas, mesmo nos momentos mais preocupantes, desgastantes, desagradáveis, mas ainda assim sabendo que Deus está conosco, caminhando conosco, que Ele está nos alimentando com uma comida que vai dar força para nós. Um momento em que nós podemos encontrar em Deus a força para perseverar, sabendo que Ele preserva a nossa vida, que Ele cuida de nós e que Ele avança no meio das nossas dificuldades conosco, caminhando conosco. O Deus Emanuel está conosco e Ele diz: sai da sua caverna. Salmo 139, a palavra de Deus diz que Ele leva em consideração muito mais o que nós somos por dentro do que aquilo que a gente consegue demonstrar, daquilo que nós somos por fora. Deus olha as nossas motivações, Deus olha os nossos pensamentos, Deus olha as intenções do nosso coração. Deus não vai cumprir propósitos usando a minha vida e a sua vida enquanto estivermos presos a cavernas. E essa realidade talvez seja uma realidade difícil, porque isso pressupõe que em algum momento da sua jornada, da minha jornada, nós vamos ter que tomar decisões difíceis. Nós vamos ter que provocar alguns tipos talvez de rompimentos, vamos ter que expor feridas, vamos ter que expor quem somos. Semana passada, enquanto o pastor Guto pregava, Deus, e a gente estava cantando, Deus me deu uma palavra ao meu coração, trouxe uma palavra ao meu coração, uma palavra que eu queria ter falado para a igreja, mas eu não quis atrapalhar, mas eu vou falar hoje. Existem pessoas que precisam desenterrar os seus talentos. Existem intercessores que precisam voltar a interceder. Existem pessoas que estão enterrando os seus talentos, talvez com a mesma percepção equivocada. Dúvidas com seu chamado, com seus propósitos, dúvidas nos seus sonhos. Deus está na porta dessa caverna onde você enfiou essas coisas e dizendo: tira, porque eu quero usar. Tantos talentos, tantas capacidades, e a gente se perde porque a gente não consegue entender que na cultura do reino, olhando para isso, para esse texto, na perspectiva de Cristo, na visão de Cristo, não importa quem a gente consegue ser em público, importa quem a gente é quando está no secreto, quando só Ele nos vê. A perspectiva do reino é essa. Por isso que choca quando Deus revela, quando Deus mostra, quando Deus dá uma palavra de sabedoria, quando Deus ilumina, choca, porque parece que a gente está ofendendo a pessoa, mas não é uma ofensa. Na cultura do reino tem mais importância quem você é por dentro, não quem você aparenta ser nos lugares onde você está, nos ambientes que você frequenta. Isso não tem relevância inicialmente para Deus, não tem relevância, porque Deus olha o seu coração, Deus olha as suas estruturas internas. Então a minha pergunta, a partir da palavra que Deus me deu naquele momento de oração da semana passada é: o que tem que desenterrar? O que dentro da sua vida, na sua família, tem que ser desenterrado? Porque Deus está dizendo: eu quero usar aquilo que você enterrou e que não deveria ter enterrado, por medo, porque tirou os olhos de Deus e começou a olhar para as circunstâncias, para a perseguição. Eu não quero que você deixe de usar aquilo que você não está mais usando, porque você tem um senso de justiça ao seu modo, um senso de justiça organizado apenas pelas suas emoções e não pelo coração de Deus. O que está guardado dentro da caverna, que está te obrigando, consequentemente, a viver só, a viver isolado, a não conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis para a sua vida, não só aqui dentro, porque aqui dentro é fácil demais a gente se abraçar, é fácil demais a gente se amar, é fácil demais a gente cantar junto, mas quando a gente sai daquela porta, a gente precisa continuar vivendo isso, ou senão tudo que vivemos aqui, nada mais é do que hipocrisia, e mentira, e falsidade. Não tem nada pior do que um bando de gente que acha que é adorador, mas na verdade é um bando de mentirosos, porque não tem nada mais mentiroso do que o que a gente canta muitas vezes.
A gente canta, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem, mas deixa eu terminar um negocinho aqui primeiro. Quer ver uma grande mentira que a gente canta? Para muita gente é mentira. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mas a gente adora o filho, o esposo, a esposa, a gente adora o emprego, a gente adora o dinheiro, porque é o dinheiro que determina se a gente vai ser feliz ou não. A gente adora o nosso trabalho, porque é o nosso trabalho que vai determinar quantas horas a gente vai dormir, quantas horas a gente vai descansar. Então o que a gente cantou não tem significado nenhum para Deus, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quem é que domina o nosso coração. E aí a gente vai depois dizer, Senhor, eu estou na caverna. Deus vai dizer, está na caverna porque quer. Está na caverna porque decidiu construir uma vida de adoração de mentira. Decidiu construir uma vida eclesiástica, bonita aos olhos dos homens, mas podre por dentro. Uma vida que é bonita enquanto estamos juntos, mas quando acaba o culto e essa vida precisa fluir de dentro para fora, isso não acontece. Não acontece porque o que sai da boca é mentira. E eu digo que eu gostaria de estar perto de você, quando na verdade eu não quero estar perto de você. E aí quando a gente é obrigado a perceber, ou a ver, a compreender, a verificar que nós não temos mais poder profético, no caso de Elias, que até a transferência da autoridade profética para outro é de qualquer jeito. Quando a gente é obrigado a ver isso, aí a gente entende que tudo aquilo que a gente plantou em solo rochoso, não tem raiz. Qualquer um tira, qualquer um arranca, qualquer ventinho estraga. E o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade ficam comprometidos porque não tem profetas de verdade. Tem gente que tem roupa de profeta, tem cara de profeta, mas não é profeta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Nós precisamos entender que não dá para ser uma igreja para a cidade se nós não formos profetas. Se essa palavra que nós ouvimos tanto, que nós estudamos, que nós meditamos, se essa palavra não mudar o nosso coração, não fizer uma reviravolta dentro de nós, não adianta estar aqui. Você vai em qualquer bar, você assiste um show, cara, vai para lá. Se for só para assistir show, vai para o bar, vai para uma exposição agropecuária, não vem para a igreja. A igreja é lugar de profeta, é lugar de adorador, é lugar de gente que está comprometido com o céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. O padrão é o céu, o padrão não é a terra. O que nós como profetas precisamos esperar e clamar é que Deus manifeste o céu na terra. É isso que Elias fez até entrar na caverna. Deus orava e o céu se manifestava na terra. Vamos orar? Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Se você quiser receber, se você entende essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Deus está te chamando para um relacionamento sério com Ele. Não sei até quando, talvez você vai querer viver as mesmas coisas, viver os mesmos desapontamentos, as mesmas frustrações, simplesmente porque você decidiu tirar o olhar de Deus e voltou o seu olhar para Jezabel, voltou o seu olhar para Acabe, deixou o medo tomar conta do teu coração, deixou o medo determinar os passos que você deveria dar, e por isso você tomou atitudes erradas, você decidiu se isolar, você decidiu viver por sua conta própria, você decidiu
que essa era a melhor forma, você decidiu morrer, você decidiu acabar com o seu ministério, acabar com a sua vida, acabar com a sua família, você decidiu isso. Você decidiu a sua justiça própria, definir o critério de avaliação do próprio Deus, como se isso fosse possível. No entanto, o Senhor está à porta das nossas cavernas nessa noite, dizendo: eu não mandei você entrar. Diga ao Senhor: se você tem desejo, talvez você esteja vivendo esse tempo de caverna. Diga ao Senhor: Pai, eu não quero mais viver isso. Pai, eu não quero viver essa realidade. Eu não quero viver mais esse tempo. Eu não quero mais ser contado com aqueles que desertam, que fogem. Eu não quero mais ser contado, Deus, com aqueles que decidiram abrir mão do tempo com o Senhor, da vida com o Senhor, simplesmente porque as coisas não aconteceram como nós achávamos que deveria acontecer. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Vamos nos colocar de pé. Ouça o que diz essa canção. Se você souber, canta com a gente. Depois nós vamos orar e encerrar nosso culto. Atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundante se a tua voz ouvir e obedecer. Oh Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Pai. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti,
deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. E obedecer a tua voz, Senhor, é o que nós desejamos. Deus, nós queremos nos entregar na tua presença, entregar os equívocos do nosso coração na tua presença. Senhor, nós queremos entregar os nossos medos, o nosso sentimento de comparação, o nosso sentimento faccioso. Nós queremos entregar na tua presença, Deus, as expectativas que nós não deveríamos ter, as expectativas que nós não deveríamos alimentar. Nós queremos entregar isso na tua presença e queremos, Deus, entender nessa noite, entender que o chamado do Senhor é para que nós saiamos das cavernas onde nós entramos, simplesmente porque decidimos desviar o nosso olhar, porque decidimos nos comparar. Deus, eu não preciso ser igual ao pastor Juba, nós não precisamos ser iguais ao pastor Jean, os meus irmãos não precisam parecer com a gente. Nós precisamos parecer com o Senhor Jesus. E Deus, parecer com o Senhor significa estar disposto a olhar para circunstâncias mesmo severas, mesmo situações difíceis e que nos afligem com muita dor, mesmo nessas circunstâncias, e assim como o Senhor, não perder a ternura e dizer: Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Dizer: Senhor, se der para passar esse cálice, passa, mas seja feita a tua vontade. Eu só sei que eu não vou entrar na caverna. Deus, nos ajuda a entender a visão do teu filho sobre essa passagem bíblica. Nos faz compreender, Deus, que o céu é o modelo e que a presença de Jesus é a referência para nós. Tira o nosso olhar, Deus, de homens, tira o nosso olhar de circunstâncias. Volta a nossa atenção para o teu coração, para os teus sonhos, Deus. Deus, meus irmãos, existem irmãos aqui nesse lugar, Pai, que tem ministério, que tem chamado para coisas específicas que só eles vão fazer. Deus, sopra a vida sobre esses ministérios em nome de Jesus. Pai, existem irmãos aqui nesse lugar que são intercessores e que estão com seus lábios silenciados. Deus, sopra uma palavra, Deus. Uma palavra, Deus, que vai fazer esse coração se movimentar na batida do teu coração, que vai fazer essa mente compreender a tua vontade, vai fazer esses lábios voltarem a proferir aquilo que a tua palavra diz que deve ser dito. Deus, existem pessoas nesse lugar que estão com seus sonhos morrendo e que estão literalmente morrendo aos poucos. Deus, que essas pessoas possam ouvir o teu chamado para fora da caverna. Que essas pessoas possam ouvir o Senhor dizendo: aí não é o seu lugar. Não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te formei, não foi para isso que eu te acompanhei até agora, até aqui. Sai dessa caverna. Existem pessoas que estão jogando para o ar a sua família, que estão jogando para o ar os seus filhos, que estão jogando para o ar todos os projetos e sonhos que Deus colocou no coração, e são projetos de Deus. Querido, volta atrás. Volta atrás. Isso não é derrota, e se for, que seja derrota. Que seja derrota, que seja.
mas que seja para reconstruir, para recomeçar. Nosso Deus é Deus de recomeço. Talvez você olhe para as circunstâncias da sua família, do seu casamento, você olha e fala: Deus, não tem solução. Mas Deus está dizendo: tem sim. Porque se eu unir, ninguém vai separar. Se eu chamei, ninguém vai constranger você a não viver aquilo para o que eu te chamei. Deus, nós precisamos do Senhor. Que esse modelo, esse exemplo de Elias sirva para impulsionar o nosso clamor e a nossa oração por uma vida de dependência e de humildade na tua presença. Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração, recebe, Deus, as nossas lágrimas, recebe, Deus, as nossas expressões de fé, de confiança, porque nós cremos no Deus vivo, presente, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que continuará sendo por toda a eternidade. Esse é o nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Que a graça, a paz do Senhor Jesus, as convicções do Espírito Santo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações, os dons e os frutos do Espírito sejam manifestos sobre a sua vida hoje e sempre, para que você flua na presença do Senhor, e a partir de você, a partir da sua vida, a partir da sua família, a nossa geração seja impactada por uma família, por um povo completamente envolvido com o movimento profético da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, uma semana abençoada, poderosa na presença de Deus. Vão na paz.